gravando para depois qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou botar lá no YouTube lá. Daí vocês podem rever a aula depois. Beleza. Criamos aqui nosso banco de dados, a princípio não mudou nada. Aqui em esquemas, a gente vai vir aqui nesse botãozinho para atualizar e clicar nele. Tá ali agora, ó, cadastro. Para a gente acessar o nosso banco de dados, a gente pode fazer de duas formas. Podemos usar use cadastro. Oi? Aqui, ó. Para a gente acessar ele, a gente pode usar use e o nome do nosso banco de dados, cadastro. Ele fica em negrito, isso quer dizer que a gente está dentro dele. Ou podemos vir simplesmente dar 2 cliques em cima dele, que a gente também acessa ele. Oi. Deixa eu ver. Ah, tem que botar aquele uso ali no nosso. Cadastro. Vai em cima dele, clica e dá um Ctrl Enter. Tá, agora vai lá e atualiza. Só faltava tu editar o ali. Ah, pessoal, duas coisas. Olha só, pessoal, duas coisas. Diferente do NetBeans ali, quando a gente está programando, se vem e apaga isso aqui, não quer dizer que a gente apagou nosso banco de dados ou apagou uma linha de comando, tá? Só quer dizer que a gente apagou aquela ação, aquela linha de comando para executar uma ação. Então, o que eu recomendo para vocês? Ó, tanto que se eu apagar aqui, não dá nada. Uma coisa que eu recomendo para vocês, algo que eu gostaria que meu professor de programação tivesse me ensinado. Abra um bloco de notas. Notepad. Vocês podem até fazer aqui dentro, na verdade, mas no bloco de notas eu acredito que é mais seguro. Nossa, tá demorando para abrir bloco de notas aqui. Espera aí que tá abrindo. Falou. Peraí. Meu, vou ter que, no mínimo, formatar esse meu PC. Tá horrível. Meu Deus! Tem quantos anos? 8. É bastante memória, não, mas uma coisa eu acho. O cara tá puxando, tá até com um torrent aberto ali. Pior, né? Abre aquele. Se tu tá jogando, a gente pode baixar jogo, outros comida, não sei o que. Deixa eu ver o que dá pra eu fechar aqui. Foda-se. Tá, olha só. De notas aberto. Eu sugiro uma recomendação. Se vocês não quiserem fazer, é com vocês. Mas todos os comandos que a gente for usar aqui, coloque num bloco de notas. Por exemplo, create database cadastro.
Por exemplo, em algum momento, quando tu for... Isso daqui é um exemplo fácil, mas, por exemplo, se a gente tiver uma linha de código muito grande, para a gente não precisar fazer tudo na mão de novo, porque em algum momento a gente pode acabar perdendo ou apagando daqui. A gente criar um documento com tudo o que é linha de comando que a gente pode utilizar, que depois a gente só vem, pá, e pá. Pode ser também, do jeito que vocês acharem que vai ser melhor para vocês. Mas tentem guardar essas linhas de comando, porque vai ajudar bastante vocês no trabalho. Enfim. Beleza. Criamos o nosso banco de dados. Eu lembro que passei para vocês os tipos primitivos do banco de dados já. Então já vamos direto criar a nossa tabela. Para criar a tabela, a gente vai usar o comando create table, o nome já diz, criar tabela. No caso, eu vou criar uma tabela pessoas. Create table pessoas. E vamos abrir parênteses. E seguinte, a gente pode simplesmente pegar, por exemplo, eu vou escrever duas coisas rapidinho aqui. Por exemplo, nome e idade. A estrutura que eu gosto de usar e que didaticamente eu recomendo é a gente criar uma estrutura de cima para baixo. Tem gente que gosta de fazer assim, ó. Eu não curto muito, eu acho que fica um pouco confuso, depois pode ficar muita coisa. Então, para mim, essa é a melhor forma. Tá? Mas daí vai de vocês. Beleza. Quando vai fazer assim, cada linha tira vírgula? Não, tem que ter a vírgula. Ele tá com erro aqui porque a gente não terminou ele ainda. Esse aí é no cadastro ainda? Você só apagou, tipo, o create database? Eu só apaguei o comando. Ah, tá. Mas o comandinho tá salvo aqui. Se vocês quiserem, vocês podem também abrir aqui, ó, nesse botão Create a New SQL Tab. Vocês podem clicar aqui que ele vai abrir uma janela limpa. E vocês podem deixar todos os comandos aqui. Mas pode acontecer de algum momento vocês acabar perdendo ou algo assim, tem um risco. Então eu sugiro botar num... Ele é separado por vírgula o nome? Sim, na verdade tudo que a gente vai colocar aqui vai ter vírgula no final, tá? Olha só. Criar tabela de pessoas, nome, idade, sexo, peso, altura e nacionalidade. Uma coisa. Nome. Tá. Em nome, vocês lembram que eu falei para vocês que tem o varchar, tem o sochar, tinyInt, esse tipo de coisa. Tá. O nome então vai ser varchar. Eu gosto de nome eu colocar 30, porque dificilmente vai ter um nome completo que vai ter mais de 30 caracteres. Se vocês quiserem, dá para colocar mais, ou dá para colocar menos. O que é o varchar? O varchar é para a gente colocar, como se fosse, aqui já diz, é uma variável de char. A gente pode adicionar, estamos adicionando campos para preencher com caracteres. Ou seja, podem ter, a grosso modo, dizendo 30 letras aqui dentro. Cada letra é 1 byte.
emitindo 30 bytes no teu bagulho. Isso. Ah, tá, entendi. Entendi. Em idade. Idade, eu tinha feito eu tinha até dado exemplo na outra aula, que na verdade idade, a gente tem um probleminha, a gente não cria em banco de dados uma parada de idade para cadastro de pessoas. Relembrando o porquê. Porque quando a pessoa... Por exemplo, eu vou cadastrar aqui o Jean. O Jean tem 18 anos, eu acho. Não lembro. 17 anos. A idade dele, se eu fosse fazer com idade, iria ser algo assim. Ó. Eu poderia usar um tinyInt de 2. Na verdade, a pessoa ela pode viver até um pouco mais de 100 anos. Né? Então, são 3 espaços, digamos assim. Então, é legal botar 3 aqui. Só que como não funciona isso daqui, e por que não funciona? Porque se a gente definir essa nossa tabela no cadastro com idade tinyInt, a gente vai estar definindo um número fixo de idade. Por exemplo, fizemos o cadastro ali, papapá, Jean, isso, aquilo, idade 17 anos. Se a gente quiser consultar o Jean daqui a 2, 5, 10 anos, aqui vai continuar ele tendo 17 anos. Porque foi um dado que a gente inseriu no nosso banco de dados. Então, isso aqui está errado. A gente não usa dessa forma, tá? Como que a gente resolve isso? Nós fazemos... Até dá para ser o nome idade, mas para ficar mais... para a gente compreender melhor, vamos substituir isso daqui por nascimento. Por quê? E a gente usa o date daí. Porque a gente vai utilizar o ano, mês e dia que o Jean nasceu. E automaticamente, toda vez que a gente for acessar o Jean no nosso banco de dados... eu ia falar entrar no Jean, mas daí ia ficar... Por exemplo, vou pesquisar se o Jean está no meu cadastro, a gente está em 2060. O Jean vai estar com a idade referente a 2060, não vai estar com 17 anos. Então seria assim correto, tá, gente? Beleza, em... Qual a diferença do date do timestamp? Date do timestamp? Cara, o date ele é mais pra data em si. O timestamp, que nem tu tinha falado, o timestamp ele é mais para pegar a data, a hora, sabe? Ele é algo mais, abrange um todo. E o date é mais dia, mês e ano. O stamp é mais... A gente, na hora da pessoa, não precisa saber a hora, minuto, segundo, que a pessoa nasceu. É. A data que a pessoa nasceu. Sim. Até aqui, na verdade, a gente poderia usar um timestamp aqui. Por quê? Se fosse, na verdade, aqui a gente está fazendo um cadastro de pessoas para... na minha ideia aqui, eu vou criar tipo uma locadora. Mas... digamos que isso daqui seja algo de um hospital... eu esqueci, é neonatal, eu acho que eles falam. Se fosse algo que precisasse... o Jean nasceu dia tal, pesando tantos quilos, tal hora. Daí seria melhor botar um datstamp,
timestamp aqui, porque daí ele pega horas junto. Só que nesse caso aqui a gente só quer... Vai de acordo com o local onde tu tá pra fazer banco de dados. Isso. Só que nesse caso aqui a gente não precisa saber a hora que o Jean nasceu. Então, isso aqui tá ótimo. Em sexo, a gente poderia usar um char com apenas um espaço, um byte, ou, para ser melhor e algo mais completo, podemos usar um enum, abre parênteses, e podemos definir aqui duas palavras ou letras, algo que identifique o que a gente quer, meio que padronizado. Por exemplo, eu quero que tenha um M eu vou falar de maiúsculo, de masculino. Ah, isso daqui é uma aspa simples, tá, gente? Aspa simples, F, aspa simples, e fechou aqui. Ô, senhor, Isso, oi. uma pergunta. Se eu colocar tipo um varchar 5, que daí a pessoa pode colocar M ou F ou outra. Na verdade, não seria o ideal, porque, por exemplo, quando ele abrir lá no nosso programa para tu digitar, tu teria que, por exemplo, quando abrir lá, qual é o teu sexo? Daí tu vai ter que escrever masculino, ou feminino, ou indefinido, ou enfim. Só que, para ser algo mais padrão, algo que funcione de uma forma mais dinâmica até pro programa em si e pro próprio banco de dados, a gente fazendo esse aqui, esse enum, é como se tivesse um esquema escrito masculino ou feminino. E daí ter duas opçõezinhas lá. F. E a pessoa vir e marcar aqui dentro, sabe? É mais ou menos isso que está rolando aqui. Então isso daqui seria bem mais simplificado. Não precisaria fazer algo escrito. Se quiser, ele vai funcionar. Só que pode ter dor de cabeça. Porque de repente se a pessoa escreve algo que não está registrado no teu banco. Por exemplo, vamos fazer de conta que a gente tem masculino, feminino, não binário, digamos que tem esses três. E a pessoa é ecossexual. Sim, existe isso aqui. E a gente não tem isso daqui no nosso banco de dados, porque a gente nem pensou em colocar. Daí a gente pode estar arranjando um problema para o nosso banco de dados, porque a gente vai ter que acessar nosso banco para adicionar uma categoria nova e, enfim, a gente só vai passar trabalho. Se a gente quiser, a gente pode adicionar aqui, ó, por exemplo. Podemos botar aqui, ó, outro, por exemplo. Daí aqui vai ter mais uma opçãozinha. Entende? Se quiser, vocês podem fazer vários aqui, vários. Mas o que a gente está fazendo é pré-definindo o que a gente já quer que tenha. Até vou deixar isso daqui aqui comentadinho. Olha só, se vocês quiserem comentar no MySQL, são 2 pontos de menos, tá? Ou traço, ou barra asterisco e vem aqui fecha asterisco com barra de novo. As duas formas a gente pode comentar no banco de dados. Em peso, nós poderíamos fazer simplesmente um double ou um float, mas para ficar algo mais completo, o ideal é a gente usar um decimal. Como que funciona o decimal aqui, tá?
A gente pode, por exemplo, o decimal é 5,2. O que isso quer dizer? Esse 5,2 é como se fosse, por exemplo... agora eu vou usar a minha mesa digitalizadora. Que agora os guri tem. Peguei emprestado. Peguei com a minha cunhada para ver se ia gostar. Ela, pega emprestado aí, com data indeterminada. Eu, tá bom. Deixa eu ver. A gente tá aprendendo aí. Ó, gente, olha só. O que isso aqui quer dizer, tá? Esse 5,2. É uma tipo assim. Deixa eu botar pretinho. Dois, três. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui são casas. A gente pode dizer que são casas. E esse aqui, esse 2, quer dizer que, por exemplo, um peso, ele pode ser 105 com 20. Nossa, que horror isso aqui. Agora só falta melhorar a escrita. Esse 2 aqui é 2 números após a vírgula. Então, é isso aqui, ó. Então a pessoa tem 105 quilos com 20, digamos. Então é assim que usa o decimal, tá? Isso a gente também pode usar em altura. Vamos fazer em altura aqui para ver. Deixa eu limpar isso aqui. Se fosse fazer uma coisa com horário, eu poderia fazer isso daí também, Não, Cara, para horário daí é mais, ele já tem algo daí que é mais predefinido para ele mesmo, predestinado para ele. Eu acredito que até tu possa conseguir fazer funcionar, mas teria que ver ali e pensar como que tu usaria. Ó, em altura a gente pode fazer um 3,2. Por quê? Porque diferente desse aqui, eita, agora eu viajei. A pessoa vai ter tipo 1,80 m. E olha só. 3 casas. 1, 2, 3. Ali, voltou. 2 números após a vírgula. 1, 2. Então tipo... Opa, desculpa. Viajei aqui. Tem 2 números. Então aqui vai uma vírgula. Sempre os 2 no final vai ser antes da vírgula. Nesse caso sim, tá? Se a gente botar o 2 aqui. No caso, a pessoa tem 1,81 m. Hã? Uhum. E nacionalidade, a gente vai botar um varchar de 20. Beleza. Ai, droga esse cara. Tem que tirar do computador e esticar ele. Eu fiz já, mas não... Queimou. Tá. Aqui faltou uma vírgula. Tá, olha só.
Vamos fazer uma coisa. Uma coisa que é legal da gente sempre manter é escrevermos isso aqui no final, ó. Default char7 igual UTF-8 e pode ser esse MB4 aqui, ó. O que que isso aqui quer dizer? Isso daqui quer dizer que quando a gente for escrever alguma coisa na hora de adicionar algum dado e quisermos escrever algo com vírgula, ou um cedilha ou algum caractere especial, esse UTF-8 ele é um tipo de codificação da América Latina. Olha só, por exemplo, quando vocês estão no bloco de notas, escrevem algo e vem salvar aqui, por exemplo, no salvar como, olha aqui embaixo, ele tem aqui a codificação UTF-8, ou seja, ele vai suportar toda a nossa escrita ortográfica, nossa classe gramatical, enfim, com ponto, com vírgulas, com acentos e tudo mais. Se eu não coloco isso aqui, ele pode não aceitar e ficar com aquelas paradas estranhas. Por exemplo, digamos que aqui tem um acento, digamos. Ele vai ficar um troço assim, sabe? Ele não vai pegar. Então a gente tem que botar isso daqui. Com isso, nós precisamos que o nosso banco de dados esteja assim também. Só que temos um problema. Quando a gente criou nosso banco de dados, a gente não adicionou aquilo. A gente não adicionou nele. Então a gente vai ter que apagar nosso banco de dados. E olha só como é que a gente faz. A gente dá um drop database cadastro, ponto e vírgula. Segura Ctrl, dá um Enter. Sumiu já, ó. Morreu. Mas beleza, vamos criar um novo. Só vir aqui. Oi? Ctrl e apertar Enter. Beleza. Quero criar ele de novo. Até posso, na verdade, salvar esse drop aqui. Para depois lembrar que é esse daqui mesmo. E para não dar problema, a gente até pode salvar. Até não vou salvar isso aqui ainda, que a gente vai adicionar mais coisa aqui. Desce um pouquinho. Desço. Olha só uma coisa importante. Provavelmente vai talvez esteja dando erro aqui no de vocês. O meu não tá, tá dando erro lá na açãozinha. Na ação dele, Aqui? Não, na ação dele tá dando erro. Tipo, não tem nenhum erro marcado no texto. Só na ação, na hora de executar, ele dá... Ah, tá. Ah, eu já vejo. Code 1604. Tá, eu já vejo. Aqui uma coisa que eu estava quase esquecendo de falar para vocês. Na estrutura, toda linha do código ele tem só uma vírgula no final, tá? Menos a penúltima linha. A penúltima linha nunca tem vírgula. E a última ponto e vírgula para finalizar. Se eu botar vírgula, ele vai dar erro. Faz parte da sintaxe do MySQL, tá? Seguinte. A gente apagou nosso banco de dados, vamos criar um novo. Então vamos dar um create table, não executem ainda. E agora a gente vai adicionar os UTF nele. Aqui não, ele não está selecionado. Dá dois cliques nele. Aqui? Isso, agora sim.
Usou só no create e no drop? Isso. Olha só. No caso, agora que o nosso banco de dados a gente apagou, vai recriar ele, só que vamos deixar ele padronizado como TF8. Para fazer isso, a gente vai então fazer aqui, ó, default character set UTF-8. E ainda não acabou, não executa. Podem deixar nesse 4 aqui, ó. Oi. Se eu não apaguei nada do código, faz diferença botar isso antes ou depois de create database cadastro? Não faz diferença. Ah, tá. Só botando em cima só por organizar, né? Só para organizar. Ele pode estar em qualquer lugar. Tá. E a gente vai usar também um default collate UTF-8 underline general underline CI. Isso daqui é uma linha de comando padronizada, tá, gente? Até se vocês quiserem deixar isso daqui salvo, também é interessante, porque é sempre legal criar nosso banco de dados com esses dados aqui também. Professor, no drop é drop database e pessoas e abre parênteses, né? Não, o drop é só assim, ó. Drop database, cadastro. Isso. Foi. Show. Aqui então a gente pode dar um Ctrl Enter. Vamos ver, deu alguma coisa errada aqui. Professor, Oi. ali no TF8 você tem o MD4. Ah, boa. Oh, Jesus. Aí, boa. Ó, podem deixar assim, ó. Vocês não precisam decorar isso aqui, tá, gente? Claro, se vocês decorarem é legal, mas não precisa. Esse collate? Collate? O caractere 7, o char 7 tá, que tu botou lá embaixo das coisas desse caractere 7. Oi? O caractere 7, tem muita coisa daquele lá de baixo, o char 7. É basicamente. Só que esse daqui é pro banco de dados, esse daqui é para essa tabela. Ah, que de cima de uma banca não. Esse aqui é pro banco. Ah, esse Esse aqui a gente está definindo o banco. Cara, o collate, ele tem basicamente a mesma característica do caractere. Ele é pra... acho que é uma ISO, né? Do 0900. Esse daqui ele serve... Na verdade, tanto o character quanto o collate ele serve para definir os caracteres. É uma parada... uma parada assim, é como aqui fosse para caractere especial e esse daqui fosse para acento, digamos. É uma parada assim. Tá? E a gente pode executar ele. Executou, atualizou, criou. Show de glória. Agora, olha só. Já vou salvar isso aqui também para mim. O cadastro sumiu? Lá dos esquemas dele. É que tu não criou de novo. Tu não criou de novo ainda. Ó, tu só dropou. Sei quando foi criar e deu algum erro. Criar de novo aqui. Pode usar aquele mesmo lá pra ver se vamos ver o que tá voltando só. Aquele só. Ali, ó. A gente tinha feito o código. Toda vez select.
No caso, provavelmente quando tu foi executar ele, tu não estava dentro aqui, ó. Quer ver? Tenta executar ele de novo. Agora foi. E agora atualiza lá. Aí, e deixa ele sempre em negrito. Oi? Ah, não, ele já foi criado. E ele já está sendo executado até. A não ser que esse que tu está usando, esse que tu criou aí, é o atualização? Tá, então dá um drop. Não precisa apagar esse negócio. Só dá um. Bota o drop que ele não funciona. No caso, meu drop aqui. Como é que é? Drop database negócio. Aí, daí dropou. Agora, por exemplo, só tu clicar aqui em qualquer lugar desse novo, e dá um. Se quiser pode apagar. Se quiser pode manter. Aí, tem que dar um. Feito. Agora é só atualizar ali. Aí, agora ele vai estar definido daquela forma. Ele vai funcionar, só aparece. Ah, é que tá assim o ponto vírgula no final. Não, mas eu vou botar. Ah não, ele não funciona ali dentro. Porque daí senão tu vai estar criando, e apagando ao mesmo tempo. Tipo, a linha de código. Já tá aí. Troca o barco. Esse drop já para. Isso. Create tu vai criar. Agora tu vai criar ele de novo. Daí só tu. Eu apaguei aqui e criei de novo aqui com isso aqui. Isso. E agora só tu executar isso daí. Já é da XXC. É o do vídeo. Esse daqui do bicho vou dar um pouquinho nessa aqui. Complete. Mas eu acho que vai ir. Apagou o cadastro no servidor. Tá distante. Deixa eu ver. Vamos ver aqui, você dá uma discussão. Aqui. Esses também. Tem que tirar isso daqui. Não, deixa. Não pode dropar. Vou clicar nesse cadastro. Ele não existe. Beleza? E você vai aproveitar isso Já tô aqui. Cara, eu vou memorizar como.
Eu só tô atualizado ali. Beleza, gente. Lembrando, sempre quando vocês forem fazer qualquer coisa no banco de dados de vocês, sempre verificam se ele está em negrito aqui. Se ele não tiver em negrito é porque a gente não está dentro dele, tá? Beleza. Olha só. Tem livros que ensinam o cara a programar em SQL fazendo essa parada aqui, ó. É que deu Aonde? eu literalmente não fiz nada, só atualizei e deu erro. Pera aí. Meu cara tava quietinho, só ouvindo a música. Ah, não, é porque tu tá tentando criar de novo. Já criou? Ali, ó. Não pode ter database, cadastro, database já existe. Ô, gente, olha só. Uma coisa que vocês sempre vão ter que cuidar, tá? Aprendam e convivam com esses avisos aqui. Eles é que vão salvar vocês, tá? Por exemplo, às vezes a gente não sabe o que está rolando. Aqui é, por exemplo, não está criando, tal. Olha só o que está escrito aqui, ó. Can't create database e cadastro. Database exists. No caso, eu estou tentando criar um banco de dados novo, mas está dando erro. O erro é que o banco de dados já existe. Então, sempre deem uma atenção para isso daqui. Tá? Tenham um costume disso. É que nem andar de carro. Sempre deem a seta quando vocês vão virar. Até quando não tiver movimento, porque daí vai virar um cacoete e daí vocês nunca vão esquecer. Intervalo, gente. E na sequência continua aqui.